principal causa de suicídios no mundo é a doença depressão. Então vamos entender um pouquinho o que é a depressão, quais são os seus principais sintomas, como é que a depressão é causada e como tratar. Eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga há 23 anos, eu sou Master Coach. Bom, antes da gente entrar na depressão propriamente dita, eu queria trazer alguns dados importantes sobre a depressão e o suicídio. Então, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia, uma a cada 40 minutos. No mundo, uma a cada 40 segundos. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão, que é a principal causa de suicídios. Então, a depressão chega a atingir 350 milhões de pessoas de todas as idades e é a principal causa de incapacidade das pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso, porque se a gente sabe que é a principal causa de incapacidade, isso com certeza afeta o mundo corporativo. Isso com certeza afeta o absenteísmo da sua empresa. Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas da depressão? Bom, a gente tem alterações no humor, no pensamento, alterações físicas e nas interrelações, nos relacionamentos. Então eu vou começar a falar do humor, vou passar por todas elas. Primeira coisa que eu quero falar para você é calma. Se você perceber que você tem um desses sintomas, isso não quer dizer que você está depressivo. Para uma pessoa ser considerada depressiva, ela precisa ter vários sintomas e ir num psiquiatra ou num psicólogo para que ela faça uma avaliação. Essa anamnese, essa avaliação feita por um profissional qualificado é que vai poder dizer se a pessoa tem ou não. Na psicologia, a gente costuma dizer que quando a pessoa tem um momento de sintoma, ela tem traços. Então, um traço depressivo não é uma pessoa depressiva patologicamente, certo? Então vamos lá. Os principais sintomas no humor. A gente percebe uma tristeza, mas aí essa tristeza ela não é a mesma tristeza de uma tristeza convencional, uma tristeza mais profunda, uma tristeza por mais tempo. Ela permanece por mais tempo. Depois, a gente tem a diminuição do prazer. A pessoa deprimida, ela tem uma diminuição do prazer e uma diminuição dos seus interesses. Então a vida fica um pouco mais cinza. Ela perde a graça, perde o sal, perde o gosto de fazer as coisas. A gente percebe também que algumas pessoas que têm depressão, elas podem ter quadros de ansiedade. Então a depressão e a ansiedade, elas podem estar correlacionados. Todo depressivo tem ansiedade? Não necessariamente, tá? Então, a pessoa depressiva, ela tá mais presa ao passado, a pessoa ansiosa tá mais presa ao futuro, ambas não estão no presente. Então, pode ter um aumento dos medos, das preocupações e, consequentemente, trazer sintomas de ansiedade. Então, a gente vai falar das alterações de pensamento. Bom, quando a gente fala de alterações de pensamentos na depressão, a gente começa pensando na autocrítica. Autocrítica é um malefício que a gente faz à nossa própria vida. Então não é um sintoma só de depressivos. A pessoa depressiva ela tem a tendência a se autocriticar exacerbadamente. Mas qualquer pessoa que se autocritica está fazendo mal a si mesmo. Por isso, eu sempre recomendo, em vez de falar mal de si, começa a falar bem de você, fale coisas boas para você. Existe um exercício primoroso chamado Eu Sou, onde a gente fala qualidades positivas pra gente mesmo. Então, se você quiser dicas para como cuidar melhor de você, pode me perguntar, que eu vou ter o maior prazer em te explicar. Enfim, seguindo, a pessoa que está deprimida, ela tem um excesso de culpa. Ela se culpa por coisas que não tem nada a ver com ela, se culpa por coisas dos outros. Ela tem também uma desesperança.
ela tem a tendência a olhar para a vida sem esperança, ela não vê aquela luz no fim do túnel, sabe? Então ela tem uma desesperança, um pessimismo. E se a gente parar para pensar, o pessimismo é algo que abre portas ou não na nossa vida. O próprio pessimismo, negativismo, forma de pensar a vida negativa, produz neurohormônios que atrapalham o seu processo psíquico. Você sabia que você produz dentro de você hormônios do bem e hormônios que puxam você para baixo? Quando você pensa negativo, você produz hormônios que não são tão legais. Então, o depressivo, o deprimido, ele tá ali se retroalimentando quando ele pensa negativo, quando ele se vê sem esperança. Além disso, tem uma diminuição na velocidade do pensamento e uma diminuição na concentração. Os aspectos cognitivos ficam mais lentos, mais alterados no sentido de lentidão. Bom, agora a gente vai falar das alterações físicas. A depressão afeta o corpo. Como? Primeira coisa é a baixa de energia. A baixa de energia, já o próprio nome diz depressão. Então, a pessoa deprimida, ela tem uma baixa da energia vital, ela tem uma fadiga, um cansaço, que são exacerbados, muito cansaço. E aí, é comum a gente ver pessoas que têm uma dificuldade de levantar, que tem uma insônia. Então, tem gente que dorme durante o dia e fica melhor à noite. Tem gente que tem a insônia, que ela demora a dormir e afeta a vida, afeta a qualidade do dia, porque quando a gente tem alterações no sono, isso por si só já causa uma dificuldade da produção, então atrapalha o ritmo de trabalho da pessoa, se ela tá conseguindo trabalhar. A gente tem diversos níveis na depressão, tem ela leve, tem ela moderada e tem ela grave. Bom, além disso, a gente tem uma alteração da noradrenalina, que a gente vai ver lá nas alterações químicas, nas causas, que proporciona dores no corpo. Então, a pessoa deprimida, ela tem uma sensibilidade aguçada e as dores ficam um pouco mais disponíveis, a pessoa sente mais dor. Bom, do mesmo jeito que a gente tem alteração do sono, a gente tem alterações do apetite. Então, a pessoa pode dormir demais ou dormir de menos, comer demais ou comer de menos. Fabiana, então todo mundo que come demais está deprimido? Não. Existem pessoas que compulsionam, que têm compulsões alimentares, não tem nada a ver com a depressão. Eu tô falando aqui sintomas da depressão, mas também podem ser sintomas de outras patologias ou momentos da vida. E a principal característica física, no meu entendimento, que é o que muitas vezes faz a pessoa procurar ajuda profissional, é a baixa da libido, quando diminui a energia sexual. Aí as pessoas acabam realmente percebendo que tem alguma coisa que está disfuncional na vida. Bom, agora a gente vai falar das interações sociais. Bom, uma pessoa que está passando por um momento depressivo, ela enfrenta uma insatisfação em várias áreas da vida. Essa insatisfação, ela também incide sobre os relacionamentos. Só que vamos lembrar que o cenário que essa pessoa está passando, ela tá lá sem ver cor na vida, né? Sem ter prazer, sem ter interesse. Ela tá insatisfeita com N coisas e ela se sente só. Ela tem uma solidão. E o que mais? Ela não tem força para interagir. Ela não tem vontade de se posicionar, de dizer o que ela sente, de dizer o que ela pensa. Então, uma dica preciosa que eu dou é: se você conhece alguém que está passando por um momento depressivo, indica que ela procure ajuda, que ela procure tratamento, porque fazer DR nesse estado é um perigo. Porque terminar relacionamento assim é injusto, porque a pessoa tá cheia de sintoma e ela não tá na natureza dela. Bom, agora que eu já mapeei aqui os principais sintomas da depressão, vamos falar das principais causas. A depressão, ela tem diversas possibilidades de causa. A primeira delas, listadas pela ciência, é a genética.
Só que é de 30% a 70% o risco da genética influenciar na causa da depressão de uma pessoa. Então não é determinante, não quer dizer que se sua mãe é depressiva que você vai ser depressivo. Existe um risco. Então, como é que a gente olha para isso? Uma mãe depressiva conta 1 ponto, um pai e uma mãe depressivo 2 pontos e assim sucessivamente, tá? Então o fato da sua mãe ser ou seu pai ser não quer dizer que você vai ser. O que eu considero como um fator que é mais até causa, mais incidente na depressão, são os fatores estressantes da vida, como os traumas, as crenças, as cobranças internas, a baixa autoestima e as feridas na identidade. Então, se eu fosse falar bem rapidamente sobre isso, o que são as crenças? São as coisas que a gente viveu lá na infância e que a gente não conseguiu resolver, que a gente não conseguiu elaborar e que fazem com que a gente tenha um olhar para a vida com dor, com sofrimento, com um não perdão. Então, eu posso aprofundar mais nisso, mas fatores estressantes são uma das grandes causas da depressão na vida adulta. Na adolescência também. Depois que a gente fala de fatores estressantes, o outro ponto que eu considero um grande fator também de causa de depressão são as atividades e substâncias tóxicas, como sedentarismo, a não prática, de atividade física, os alimentos que a pessoa come, o excesso de carboidrato é muito tóxico e pode causar depressão. Drogas e álcool, o álcool por si só ele já é depressor, então a gente precisa ter um cuidado, ainda mais uma pessoa que já tenha outros fatores como traumas, como fatores genéticos, então eles são sobrepostos. Medicamentos, existem vários medicamentos que aumentam a predisposição da pessoa à depressão. Por exemplo, Roacutan para a pele, pílulas anticoncepcionais, então precisa estar atento. Sentir um sintoma, vai olhar se o remédio que você está tomando tem isso na bula. E deficiências nas alterações químicas, alterações de vitaminas, alterações hormonais podem trazer sintomas de depressão. E agora vamos falar da quarta causa de depressão, que são as alterações cerebrais. Olha o que acontece. A diminuição das conexões entre os neurônios fica mais lento, pode ser uma das causas de depressão. As substâncias químicas alteradas também. Então, o que a gente percebe de alteração? As principais são a baixa da serotonina, a baixa da noradrenalina e a baixa da dopamina. Então, a baixa da serotonina, a gente percebe o quê? Uma diminuição da percepção dos perigos, a pessoa fica um pouco mais sensível. Quando a gente tem uma baixa da serotonina, a gente vê, por exemplo, diversos antidepressivos que são recaptadores da serotonina, porque eles aumentam a serotonina no cérebro, tá? A noradrenalina aumenta a sensibilidade, então explica aquele excesso de dor física. E a dopamina, ela tá ligada ao prazer, então a baixa de dopamina a gente percebe menos prazer, menos motivação, menos concentração, menos agilidade mental. E aí, olha que interessante, a dopamina é o hormônio, o neurotransmissor que está relacionado às vitórias. Quando você comemora algo, comemora pequenos ganhos, comemora grandes ganhos, comemora vitórias na sua vida, eu costumo dizer que a gente tem a chuva de dopamina no nosso encéfalo. Então, para que você tenha essa chuva de dopamina, se determine pequenos e grandes ganhos. E quando você alcançar, comemora. Na depressão isso falta. E isso acaba sendo uma causa para aumentar a depressão. Agora a gente vai falar de como tratar a depressão. O primeiro passo é procurar um profissional. O que acontece? Que a pessoa acaba muitas vezes querendo tirar sua própria vida. E aí a gente está falando sobre a questão da prevenção do suicídio. Então, o que a gente percebe? A pessoa que está lá desesperançosa, que está ali sem ver luz no fim do túnel,
muitas vezes acha que o que ela está passando não tem solução, mas tem. A depressão tem tratamento, tem solução, mas ela precisa pedir ajuda. Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento, comunique que você pode tomar um café com ela. Vamos tomar um café, deixa eu saber o que está acontecendo, deixa eu te ajudar. E às vezes, num café, você vai poder dizer, olha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Se a depressão é leve, ela pode apenas ir no psicólogo e o psicólogo vai orientar. Se a depressão é moderada ou grave, ela vai precisar do acompanhamento duplo, psicólogo e psiquiatra. E aí, olha que importante. Eu gosto de dizer que é uma dobradinha que tem que andar junto. Só um remédio psiquiátrico não vai solucionar os nozinhos que foram feitos lá naquela história lá das experiências traumáticas, das experiências estressantes. O remédio anestesia, o remédio diminui o sofrimento, mas ele não desfaz o nó. O que vai desfazer o nó é a psicoterapia. Além disso, tem outras coisas que agregam no processo, no tratamento da depressão. Pegar sol, fazer atividade física, fazer atividades lúdicas como pintura, ouvir música, cuidados alimentares, então uma alimentação com pouco carboidrato. Então, a pessoa precisa estar fazendo um trabalho multidisciplinar e desejar dentro dela voltar a sonhar. E com muito amor, uma pessoa consegue sair da depressão. Então, se você puder contribuir na vida de alguém que você conhece hoje, seja um amigo, seja um parente, seja um colega de trabalho, coloque amor de alguma forma. Eu espero que esse conteúdo verdadeiramente agregue. Tchau, tchau.